Nesse vídeo, eu vou estar mostrando como fazer algumas plotagens de soluções de uma equação diferencial no plano. Então, primeiro de tudo, considere a seguinte EDO, dy dx mais y sobre x mais x igual a 2. Lembrando que para resolver uma EDO desse tipo, primeiro é necessário dizer ao SAGE que y é uma função de x dessa maneira, depois definir a nossa equação diferencial, e então a gente usa o comando dissolve, colocando no argumento a EDO e a função que queremos encontrar a solução. Perceba então que essa é a solução geral com uma constante c para a EDO que foi definida inicialmente. Dando o valor de c igual a 1 nessa solução, é possível plotar o seu gráfico usando o comando plot. Nele são definidos os intervalos de plotagem de x e y, e é usado o parâmetro detectPoles para remover a assíntota vertical em x igual a 0. Depois é adicionado o comando plotSlopeField, contendo os intervalos de x e y e dois parâmetros que definem os vetores do campo. Dessa maneira, conseguimos plotar o campo de vetores que são tangentes às soluções particulares dessa EDO. Para isso, a gente isola o dy dx na equação da EDO e usamos o que fica do lado direito como sendo a função a ser plotada no slope field. Nesse caso, 2 menos y sobre x menos x. Conforme eu vario o valor da constante c com o comando interact, a curva em azul se altera respeitando a equação geral da solução. Perceba que é necessário definir primeiro a constante como sendo uma variável no começo, então dentro do comando plot é colocada a forma geral da solução da EDO com a constante c. No caso de se ter um problema de valor inicial para a primeira EDO, com condições iniciais x igual a 1 e y em 1 igual a 0, nós teríamos a seguinte solução para esse PVI passando pelo ponto 1, 0. Lembrando que para resolver um PVI no SAGE, basta adicionar o parâmetro ICS no argumento do comando dissolve, onde o 1 indica o valor de x e 0 indica o valor de y para x igual a 1. Essa então seria a ideia geral para a gente poder visualizar e manipular soluções de uma EDO no SAGE. Considere então esse outro exemplo de uma equação diferencial, dy dx mais y igual a 7. O primeiro passo então é encontrar a solução geral dessa EDO com o comando dissolve, dessa maneira dizendo que y é uma função de x. Escrevemos daí a EDO e usamos o comando dissolve. Dando o valor de c igual a 1, a gente pode plotar a solução particular da EDO com o comando plot. Isolando o dy dx na equação da EDO, a gente consegue usar o comando plotSlopeField para ser mostrado o campo de direções da solução. Variando o valor da constante c, nós obtemos esse efeito. No problema de valor inicial para essa EDO, onde x igual a menos meio e y em x é igual a 10, a gente usa o comando dissolve adicionando o parâmetro ICS nele. Então, a gente consegue fazer a plotagem da solução desse PVI e o ponto menos meio 10 para obter a representação gráfica dessa solução. Por fim, é possível também resolver sistemas de equações diferenciais com o SAGE. Para isso, considere esse seguinte exemplo de um sistema de EDO. Para encontrar a solução geral desse sistema, primeiro é necessário definir x e y como sendo funções na variável t, e então definimos cada equação diferencial do sistema. Para resolver ele, usamos o comando dissolveSystem. No argumento desse comando, é colocado entre colchetes as EDOs e as funções x e y que foram definidas em função de t anteriormente. Com isso, a gente consegue obter a solução do sistema. Ainda é possível adicionar condições iniciais para problemas como esse de sistemas de EDOs. Para isso, usando o mesmo sistema, no argumento do comando dissolveSystem é adicionado o parâmetro ICS012, onde 0 é o valor de t, 1 é o valor da função x para t igual a 0 e 2 é o valor de y para t igual a 0. E com isso, a gente consegue obter a solução desse PVI para o sistema de EDOs.